O porteiro do puteiro. Isso é uma história até que bem conhecida no ambiente corporativo, mas que poucas pessoas sabem que ela é de fato uma história verídica. Acontece que num povoado pequeno, numa cidade pequena, tinha a pior profissão que poderia existir, que era a de porteiro do puteiro. Do pequeno prostíbulo daquela cidade, essa posição era ocupada por um homem que estava ali já há muitos anos e que não sabia ler nem escrever. Ele apenas era o porteiro do puteiro. Um dia, aquele porteiro foi vendido e o novo dono chegou com a ideia de modernizar o lugar. Ele chegou para aquele porteiro e falou assim: Olha, a partir de agora, além de você fazer a portaria, você vai precisar fazer um relatório diário me dizendo quais são os pontos fortes e fracos, quais são as sugestões ou as reclamações dos nossos clientes. Eu adoraria fazer isso, falei o porteiro, mas eu não sei ler nem escrever. Cara, que pena. Mas isso é realmente necessário, já que você não sabe ler nem escrever. A partir de agora, você não pode mais trabalhar aqui. Mas, senhor, eu trabalhei nisso a minha vida inteira. O que eu vou fazer a partir de agora? Olha, eu te entendo, mas não posso fazer nada por você. Eu vou te pagar uma boa garantia e espero que você consiga alguma outra coisa para você fazer. No caminho de volta para casa, muito triste por ter sido literalmente demitido, ele lembrou que às vezes, quando quebrava uma outra cadeira, uma outra coisa dentro do puteiro, era ele que fazia a reforma. Então ele pensou: acho que eu vou fazer isso, vou começar a renovar coisas. Mas quando ele chegou em casa, ele viu que ele só tinha alguns poucos pregos enferrujados. Ele não tinha o que ele precisava para poder começar a oferecer serviço de consertos. Aí, com o dinheiro da reclamação, ele resolveu comprar uma caixa completa de ferramentas. Só que não tinha isso perto dele. Ele teve que viajar durante 2 dias inteiros numa mula para conseguir comprar isso em uma cidade que era vizinha, mas não tão vizinha assim. Quando ele voltou, já com a caixa de ferramentas novas, um vizinho bateu na porta dele e falou assim: Senhor, tem um martelo para me emprestar? Ele falou: Cara, eu tenho, mas eu vou usar para fazer os meus primeiros concertos. E o vizinho falou: Não, mas eu vou usar, é rapidinho, amanhã eu te devolvo. E ele então emprestou o martelo que tinha acabado de comprar para o vizinho. Mas de fato, no dia seguinte, o vizinho bateu na porta para devolver o martelo. Mas antes de devolver o martelo, o vizinho falou para ele assim: Olha, eu ainda preciso do martelo, por que você não vende ele para mim? E aí você vai até outra cidade e compra outro para você, eu te pago o dobro do que você pagou. Ele relutou e falou: Cara, eu vou ter que fazer mais uma viagem de 2 dias. E aí o vizinho discutiu um acordo para ele. O vizinho falou para ele: Olha, já que você está sem trabalho no momento, além de pagar o dobro do que você pagou no martelo, eu ainda te pago pelos 2 dias de viagem. Ele pensou: Cara, beleza, você vai receber pela viagem, mas pelo martelo, ele topou. Quando voltei então da segunda viagem, tinha outro vizinho na porta dele que falou para ele assim: Olha, você vendeu um martelo para o nosso amigo e eu preciso de algumas ferramentas. Está disposto a fazer de nova a viagem? Eu te pago pela viagem, te pago um lucro pelas ferramentas que você vai trazer para mim? Ele falou: Tá bom, eu vou. Ele abriu uma caixa de ferramentas e o segundo vizinho comprou uma chave de fendas, um alicate e uma taladeira e levou. E ele voltou para comprar esses itens para compor a caixa de ferramenta dele. Na semana seguinte, mais um vizinho bateu na porta dele e pediu algumas ferramentas para que ele comprasse algumas ferramentas. E ele topou. Só que dessa vez ele teve uma ideia. Ele foi para a cidade onde vendia as ferramentas. E como ele tinha já um certo lucro das primeiras 2 ou 3 viagens que ele tinha feito, ele resolveu arriscar. Ele já comprou uma quantidade maior de ferramentas e trouxe para vender em sua cidade para quem tivesse interesse. Assim pensei ele, quando alguém quiser comprar mais ferramentas, um certo tempo, eu posso fazer algumas viagens. Acontece que a notícia se informou pelo povoado e todo mundo que precisava de ferramentas passou a pedir para que ele viajasse, já que ninguém queria fazer uma viagem de 2 dias de mula. Agora já mais organizado, ele viajava apenas uma vez por semana, já recolhia todas as encomendas da cidade, trazia tudo e já trazia algumas ferramentas de sobra para vender para quem quisesse comprar. Com o tempo, ele alugou um galpão e roubou um balcão, fundando assim a primeira loja de ferramentas daquele seu povoado. E cara, todo mundo na cidade estava contente.
E todo mundo na cidade comprava a ferramenta dele. Num dado momento, ele parou até de viajar. Os fabricantes mandaram os pedidos para ele. O barco começou a ocorrer aos povoados vizinhos. As pessoas vieram a vir para a cidade dele e comprar a ferramenta dele para não ter que viajar 2 dias até aquele povoado que era mais distante. Um dia ele lembrou que na cidade tinha um vizinho que era amigo dele, frequentava o poteiro e que era torneiro ferreiro, e ele propôs para esse vizinho que ele fabricasse as cabeças dos martelos. E logo, por que não fabricar os alicates, as chaves de fenda, as talhadeiras? Logo, esse nosso amigo, que era então porteiro do putê e foi demitido porque não sabia ler e escrever, se tornou um rico e importante fabricante de ferramenta naquela região. Ele ganhou tanto dinheiro, depois de um tempo resolveu doar para o seu povoado na primeira escola. Ele fundou com seu próprio dinheiro na primeira escola do povoado. Nessa escola, além de ler e escrever, ele propôs que as crianças aprendessem cada um novo ofício. No dia da inauguração da escola, o prefeito, muito feliz, entregou-lhe uma chave da cidade e ordenou que ele assinasse o seu nome no primeiro caderno de ata da escola. Ele então falou ao prefeito que seria uma honra continuar, mas o problema é que eu não sei. Eu não sei ler nem escrever. Sem acreditar na declaração, o prefeito disse para ele: Nossa, você construiu um império como fabricante de ferramenta. Como você conseguiu fazer tudo isso sem ler e nem escrever? Imagine se você quisesse ler e escrever, o que você não teria feito? Isso eu posso te responder, ele falou para o prefeito. Se eu souber ler e escrever, eu ainda seria o porteiro do puteiro.